Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 21. Filho, pecastes, não faça mais. Não façais mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque, se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. E a chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destrói as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta o seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz a região dos mortos às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado. Nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ousa o homem sensato, ele louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluntarioso e ela se desagradará. A ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para o carregador, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversão do homem prudente é procurada na sociedade. Todos se lembrarão suas palavras e seus preceitos. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a sua porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Mas os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário,
amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a palavra de Deus vem nos dar uma exortação, uma correção dura, onde o Senhor diz: filho, você pecou, filha, você pecastes, não o façais mais. Não o façais mais. Olha que palavra forte. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Porque se dela te aproximares, ela te morderá. Então, o demônio é um cão muito furioso, muito bravo, mas só tem poder de nos fazer o mal se a gente chegar perto dele, se a gente dar espaço para ele agir. Ao contrário, ele não pode fazer mal nenhum. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. O Senhor está ensinando para nós. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje, a violência destrói a riqueza. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desraizada a riqueza do orgulhoso. Quantas vezes o Senhor veio falar para nós? Não sejais orgulhoso, meu filho, mas simples. Seja sábio, seja prudente, seja inteligente. Olha o que Deus fala: a oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Agora, entender bem que o pobre na palavra de Deus não significa ser pobre de dinheiro. Tem muita gente que às vezes não tem dinheiro nenhum, é orgulhoso, é arrogante, blasfema o nome do Senhor. O pobre significa aquele que despoja do seu coração toda a raiz de pecado. É pobre de alma, é pobre de espírito. Há uma humildade instalada dentro dele, um reconhecimento que Deus é o Senhor da vida dele. Então, este é o pobre. E a oração do pobre, que é a oração verdadeira, a oração sincera, ela, olha que Deus fala, eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus. E Deus vai ter pressa em fazer justiça, em te atender. Aquele que odeia a correção, vem de novo o Senhor falando para nós. Precisamos acolher as correções de Deus sem ódio, sem rancor, sem revolta. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta o seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso, de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. A gente está vendo isso muito no tempo de hoje. Quantas reuniões de pecadores para decidir fazer o mal, né? Fazer o mal para uma nação, fazer o mal para uma pessoa. Gente, é demais. Cada minuto. E olha como será o fim de tudo isso. Deus diz, o fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e ao suplício. Aquele que guarda a justiça penetra o espírito dela. Sabedoria e bom senso são consumação do temor a Deus. Então, se eu quero consumar dentro de mim esse temor a Deus, eu preciso ter sabedoria e bom senso. Que às vezes falta o bom senso, falta para as pessoas. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal. E bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha como a água que transborda. Seja uma pessoa, filho, que tem esta ciência, tem esta sabedoria para poder espalhar
a água de dentro do teu ser, transbordar esta água do Espírito Santo, esta água de Pentecostes. O conselho que ele dá permanece como fonte de vida. Como é bom a gente receber a direção, a instrução de uma pessoa sábia, de uma pessoa conectada ao céu. Olha, isso é maravilhoso. O coração do insensato é como um cântaro lascado. Nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele o louvará e dela se aproveitará. Que eu ouça um voluptuoso e ela lhe desagradará, e ele arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. Que coisa mais linda esta palavra. Gente, não dá. A conversa do insensato, né, é pesado mesmo. A conversação do homem prudente é procurado na sociedade. Todos se lembrarão suas palavras e seus corações. Quer ver quando uma pessoa morre, deixa a riqueza do saber, da sabedoria, da inteligência, do temor a Deus, da vida de oração. É prazeroso falar desta pessoa depois da morte. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Há uma discrição, há uma sabedoria, há um silêncio. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação excita em visitar um poderoso. É isso mesmo, a gente tem sabedoria, né? Onde a gente deve ir, que a gente deve visitar. O insensato olha de dentro de uma casa pela janela, o homem bem educado permanece fora. Não fica lá olhando, curioso, o que tem dentro dessa casa. Não só na casa física, mas na casa espiritual. Você fica lá o dia inteiro, né, intrigando, querendo saber, querendo arrancar daquela pessoa o que ela está fazendo. Isso é feio. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolice, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca, a boca do sábio está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. Então aqui está um caminho muito forte. O mal se destrói por si próprio. Quando alguém lança maldição sobre alguém, quando alguém julga, quando alguém critica, ele está fazendo mal para ele mesmo. Isso é muito triste. Hoje, então, dia 30 de agosto, como está passando rápido, né? 30 de agosto. E hoje a primeira leitura é 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é nossa fé. De modo semelhante a Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. Isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dado a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá dos céus que morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro. Que maravilha! Eu quero estar nesse batalhão aqui. Gente, você quer estar aqui também? Então vamos rezar. Vamos ser santos, vamos pedir a misericórdia de Deus. Em seguida, nós que fomos deixados com a vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Coisa mais linda vai ser esse dia. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, palavra do Senhor. E o salmo de resposta é o Salmo 95, o Senhor vem julgar nossa terra. E o Evangelho, Lucas 4, 16 a 30. Eu só vou fazer hoje, então não vou ler o Evangelho inteiro porque é longo, mas eu vou fazer a meditação do Evangelho. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca. Os de Nazaré ouviam falar de Jesus, de sua pregação e dos milagres que fazia por outros lugares. Quando ele volta pela primeira vez, seus conterrâneos divide-se. Alguns o admiram, outros o olham incertos, muitos o rejeitam de todo. Reações diferentes diante da mesma graça oferecida. Devo examinar-me para ver como reage diante das oportunidades de salvação que Deus me oferece. O que mais me seduz, as coisas do mundo ou a verdade de Cristo? Temos de saber escolher. De repente Deus colocou esta pessoa na minha vida, né? Deus colocou esta pessoa na minha vida. Para quê? Para me fazer rezar desse jeito? Não quero esta pessoa. A gente rejeita a oportunidade. Por que Deus suscita um Frei Gilson para rezar às 4 horas da manhã? Será que não é uma oportunidade de me seduzir? Como diz Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Como eu tenho reagido diante das oportunidades que Deus me dá? De repente alguém passa na tua casa, te convida para rezar um rosário na igreja e você diz não. Pode ser que você negou a oportunidade de ser mais santo. Ou pode ser que de repente Deus está falando com você através dos vídeos da internet que você precisa ir à missa todos os dias e pode ser que você negou esse chamado. Gente, existem muitas formas de negar. De repente Deus veio e colheu alguém da tua família e você se revoltou com Deus. Você negou a graça de Deus. Então você negou a oportunidade de crescer, de amadurecer, de fazer um caminho belíssimo para se encontrar com esta pessoa um dia no céu. Então, que esta pergunta possa calar dentro de nós. O que mais me seduz, as coisas do mundo ou a verdade de Cristo? Devo examinar-me para ver como reage diante das oportunidades de salvação que Deus me oferece. De repente nós estamos aqui falando, olha filho, vamos começar uma campanha de oração. E você nega, você faz os 3 primeiros dias, cansei, desisti. Preste atenção. Hoje, dia 30, é dia de São Cesário de Arles. Cesário de Arles nasceu em Chalon-sur-Saône, na França, pelo ano de 470. Com 20 anos de idade, deixou sua casa e, tocado por um ideal de perfeição, distribuiu seus bens aos pobres e ingressou no mosteiro de Lerins, colocado-se sob a direção do abade São Porcário. Distinguiu-se logo por seus dotes de inteligência, pelo comportamento grave, unido à doçura e o bom humor. Eleito administrador do convento, foi em breve substituído por causa da grande frugalidade que exigia dos monges, dando por primeiro o exemplo de austeridade. Ele próprio iria mudar mais tarde. Estes excessos de penitência que lhe estragavam a saúde. De fato, teve que deslocar para o tratamento a vizinha das cidades de Arles, onde aperfeiçoou seus estudos clássicos e dedicou à literatura dos grandes padres da igreja. O bispo de Arles, Eônio, conhecendo-lhe as grandes qualidades de zelo e de ciência, ordenou o sacerdote e confiou importantes ofícios na diocese. Enfim, apontou como seu sucessor na sede
primacial de Arles, no sul da França. Cesário contava então 33 anos e seu episcopado foi longo e benéfico. Foi um bispo exemplaríssimo. Sua vida e sua atividade tiveram um papel primordial na história eclesiástica da França no seu século. Seus biógrafos o saudam como o orador mais popular do Ocidente Latino e preceptor da Igreja francesa. Seus sermões e homilias eram vazados num estilo límpido e convincente, propondo uma doutrina sólida, com aplicações morais adequadas à realidade. Muitos de seus sermões e homilias eram recolhidos por estenógrafos enviados a bispos e monges como modelos de pregação pastoral. Através dessas pregações pode ser reconstruído o quadro de vida cristã durante o seu século. Com estas características, o batismo era administrado de preferência às crianças sobre a responsabilidade de padrinhos que, junto com os pais, devia responsabilizar-se pela educação cristã das mesmas. A disciplina penitencial, um tanto rígida naquela versão, obtendo o perdão dos pecados após o batismo, incrementou a comunhão frequente, mas com o devido cuidado, a fim de que fosse recebida dignamente. Temos desta época o mais antigo testemunho sobre o sacramento dos enfermos e a ser administrado aos doentes graves. Cesário expõe uma doutrina clara sobre a existência do purgatório. Relembra o caráter obrigatório de contribuir com o dízimo por parte dos fiéis em favor do culto e da piedade cristã. Ele frisa 3 aspectos fundamentais da moral cristã: o cultivo da justiça, a prática da misericórdia e o cuidado pela castidade. Cesário, além de pastor zeloso, é considerado também uma glória do monaquismo, pois mesmo elevado à cátedra episcopal de Arles, foi um protetor dos monges, a respeito dos quais escreveu vários sermões. Inclusive 2 regras monásticas, uma para os homens e outra para as virgens, entre os quais vivia sua santa irmã Cesareia. O tempo dos monges e das virgens devia ser bem distribuído entre oração, meditação da palavra de Deus e o trabalho manual, recomendando inclusive a transcrição da Bíblia, dos códigos da literatura cristã. Atividade esta que fazia dos monges preciosos instrumentos e veículos de cultura. Além das 2 preciosas regras da vida monástica, conservou 150 sermões e homilias do que ele pronunciou, assim como escritos sobre a graça e a liberdade humana. Inspirando-se na doutrina de Santo Agostinho como bispo, Cesário foi um dos personalidades mais destacada do episcopado do seu tempo. Com filial relacionamento com o bispo de Roma, em nome do qual promoveu 5 sínodos de bispos do sul da França, a fim de decidir a estruturação da vida cristã e consolidar a doutrina ortodoxa. Contudo, sua vida transcorria em harmonia perfeita em suas atividades pastorais, tornando-se forma e modelo de sua grei. Cesário faleceu 27 de agosto de 543, pranteado e venerado como santo pelo povo. Tinha 73 anos. Que bonito, né? Os santos são demais, né, gente? Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas e após a advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Deus Todo-Poderoso nos guarde e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.